Então vamos lá. Secretaria, conhecimento, cadastro, reposições. Financeiro. Um outro processo dentro do Pilates, que é o processo financeiro. Cara, isso aí, pelo amor de Deus, anotem. Isso é muito importante, tá? Anotem. Financeiro. Bota lá, risca e faz coisa. O que eu posso falar para vocês? Eu falei isso no vídeo, eu vou falar de novo. A empresa de vocês tem que dar lucro. Não existe empresa sem dar lucro. Se a Juliana sobreviveu 7 anos, se a Fran sobreviveu 11 anos, se a Amanda está 4 anos, enfim, se o Leandro está 5 anos, é porque a empresa está dando lucro. Teve momentos que não deu? Provavelmente, teve bastante. Tiveram que injetar dinheiro, talvez, eu já tive também, normal. Mas, via de regra, na maioria desses anos ela deu lucro. Senão, teria falido, não teria continuado. Então, o que é importante? Você tem que dar lucro, cara. O dinheiro não pode ser o fim, nunca. Tá? A gente vai falar sobre isso. E aqui é muito claro isso, a gente tem um propósito muito maior. O dinheiro vai chegar, é consequência. Para mim, eu tenho essa crença hoje. Não é a mesma que eu tinha 2, 3 anos atrás. Hoje eu tenho, para mim é claro, o dinheiro vem, é consequência. Mas a empresa tem que dar lucro. Tá? Para isso, tu precisa o quê? Ter um controle financeiro. Tu precisa ter o controle. Tá? Precisa você saber o que entra e o que sai. Para a gente falar um pouco disso, eu vou trazer alguns conceitos. Eu acredito que a maioria de vocês já sabe, já faz, mas eu vou trazer conceitos contábeis um pouco mais técnicos sobre a área financeira, tá? Vamos lá. O que é o lucro? Lucro, o que é lucro? Falem. Por favor, lucro, vocês precisam saber. Receita menos despesa é o ganho oferido durante uma operação comercial ou no exercício de uma atividade econômica. É o que entra menos o que sai. Tá? Qual que é o segredo para você ter lucro na tua empresa? Porra, parabéns. Ou tu ganha mais, ou tu gasta menos. Cara, não tem regra. Na vida de vocês, pessoal, a mesma coisa. Tá? A gente teve uma conversa com a Carol esse dia. Falei, seguinte, ou a gente ganha mais, ou a gente gasta menos. Não tem, é matemática. Não tem jeito, não tem jeito. Corta o que tem que cortar. Tem que economizar. Quem conhece Jorge Paulo Lemann aqui? Jorge Paulo Lemann conhece o homem mais rico do Brasil. Ele, o Beto Sucuripa e o Marcelo Telles são do grupo 3G. Eles são dono da Ambev, são dono do Burger King, são dono do Ketchup Heinz. São putas empresários. Eles trabalham com Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo. Então, Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, ele tem essas empresas e eles compram outras empresas. Ele tinha a Brahma, comprou a Ambev, comprou a Budweiser, lá virou a Ambev, comprou o Ketchup Heinz. E eles são famosos porque eles chegam nas empresas, eles implantam uma cultura de gestão revolucionária, eles cortam tudo. Eles tiram um avião de diretoria, eles tiram um cafezinho de sala de coisa, eles botam para imprimir papel em 2 lados, eles têm uma cultura de economia, de corte de gasto, que é impressionante. Quem que o cara é? O 7º homem mais rico, não é mais o 7º, agora está em 18º, sei lá em que lugar. Mas já foi o 7º homem mais rico do mundo, é o brasileiro mais rico, bilionário, está na Forbes. Por quê? Porque o cara tem uma cultura de corte de economia. Ele vai lá e ele limpa tudo, ele acaba com os privilégios das empresas, coisas que não é necessário. Tá? É a única forma de fazer? Não. Ele já ganha um monte e economiza. Por isso que ele é o bilionário. Né? Mas enfim, ou tu ganha mais, a regra é, ou tu ganha mais, ou tu gasta menos. Não tem regra. E a tua empresa precisa ter lucro. Tá? E você precisa saber e ter claro se a tua empresa está dando lucro. É importantíssimo. Até para ver se tu vai continuar. Receita. O que é receita? Receita é os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços. Dentro de um estúdio de Pilates, quais são as receitas que a gente pode ter? Galera, isso aqui foi o que veio na minha cabeça, tá? Eu acho que pode ter mais. Se vocês tiverem, por favor, tragam. Eu já vou até implementar. Mas dentro do que eu penso, eu entendo que a gente pode ter de receita dentro do estúdio de Pilates. A mensalidade, que é o que a galera paga. Aulas avulsas, né? O cara vem fazer aula avulsa, pode acontecer. Gympass, alguém trabalha com Gympass aqui? A gente não trabalha também, já pensamos, não trabalha. E aluguel de espaço, por que eu botei aluguel de espaço? Ela está adotando um modelo que eu achei bem legal, de coworking de Pilates. Todo mundo sabe o que é coworking? Coworking é um espaço, quem não sabe? Coworking é um espaço que, tipo um prédio,
que ele aluga, esse prédio ele aluga salas, ele aluga espaços para as empresas. Então, muitas startups, muitas empresas hoje, elas não têm um prédio, elas não têm uma sala comercial, ela não aluga, ela vai nesse coworking e trabalha lá. E é um ambiente massa, assim, porque tem outras empresas, tipo, tem uma mesa grande e tu aluga esse espaço. E aqui do outro lado já é outra empresa. É um troço sensacional, é uma tendência. Eu de verdade eu não sei, ela me falou que ela estava implantando, mas eu vi nisso uma coisa sensacional. Acho que é um puta modelo de negócio, uma coisa que tipo, eu nunca tinha visto. É revolucionário. Ela aluga, pronto, vem uma pessoa com um aluno e dá aula aqui. Talvez seja isso. Sim, talvez ela tenha a sala. Eu tava pensando. Legal, né? Achei muito bacana, achei sensacional. Isso é uma forma, se tu tá lá com espaço ocioso, pode ser um modelo de negócio, olha só, pode ser um empresário que não é do ramo do Pilates, eu podia alugar essa sala aqui e alugar para as pessoas vir dar aula. Olha que legal. Não sei se ia dar certo, não sei se é o melhor, não sei como funcionaria, mas eu tô falando que é uma fonte de receita. E assim surgirão outras, tá? Gastos, daí vamos para gastos. O que são gastos? Gastos são sacrifícios, esses são termos contábeis, tá? Estamos falando de contabilidade. Gastos são sacrifícios financeiros com os quais uma organização, uma pessoa, um governo tem que arcar a fim de atingir seus objetivos. Existem 4 tipos básicos de gastos em contabilidade. Tem custos, despesas, perdas e investimentos. Isso são gastos, é o que sai do teu bolso. O que é o custo? Custo em contabilidade, ele é o valor que tu desembolsa que tem a ver com a tua atividade fim. É algo que tu desembolsa para exercer a tua atividade fim. Tá? No Pilates, qual que é o custo? A aula do professor, só. Estou falando contabilmente, tá? Por favor. É a atividade fim. Dentro do Pilates, o que é custo? Só a aula do professor. Que é a única coisa que é necessária para tu desenvolver aquilo. Ah, não, Thiago, aluguel não é. Atividade fim é o custo. Numa fábrica é mão de obra. Então no Pilates é a hora do professor. Entendo isso com amor, acreditem. Isso é custo. Tá? E é diferente de despesa. O que é a despesa? Despesa é o resto que você precisa gastar para o troço funcionar. Aluguel, luz, enfim, manutenção manutenção, sei lá, prestação dos equipamentos, tudo que tu gasta, o resto é despesa, contabilmente falando, tá? Perdas é um artifício contábil que tu vai botar no teu balanço para tu fazer, coisa que tu perdeu, geralmente isso é com estoque, com empresas que trabalham com alimento, por exemplo, tu pode deduzir isso contabilmente do teu balanço para o teu resultado, é um termo contábil também. Investimento é quando tu bota dinheiro e aquilo te dá um retorno. Então, investimento em conhecimento é investimento. Investimento em novos equipamentos. Ah, vou ampliar, tu investiu o dinheiro, porque aquilo vai te dar mais retorno. Diferente da conta de luz, que tu paga porque tu gastou. Tu não está investindo em conta de luz. Consegue entender essa diferença? É claro para todo mundo? Conta de luz, tu gastou, tu pagou. O investimento não, tu está botando grana para ampliar, para dar mais coisa. Investimento, essa é a diferença. Não é tão importante, tá? Por favor, não se apeguem a isso. O que eu quero que vocês entendam? Despesas fixas e despesas variáveis. O que é isso? Despesas fixas são aquelas que não possuem nenhuma relação com o custo do produto, seja produção ou compra de mercadorias. Em outras palavras, independente das vendas mensais ou dos custos de produção, as despesas classificadas como fixas permanecerão as mesmas. Então vamos lá, quais são as despesas fixas? Aluguel, o que mais? Luz não é fixa. Não, é variável. Louco, água é variável. Do professor depende de como ele recebe. Se ele recebe salário, é fixa. E é um custo, mas pode ser mas secretária, o horário da secretária, o software, mensalidade do software, despesas que não variam, tá? Despesas variáveis são as despesas relativas à produção. São assim chamadas justamente porque o valor gasto com elas é variável e o seu valor total muda conforme as vendas, produção ou atividade. A luz aumenta se tu tem mais alunos, né? A água, a matéria-prima aumenta. O que eu estou trazendo para vocês? Isso é o conceito contábil, tá? Mas como que eu trabalho? Para mim, como que funciona, que eu acho que é legal, que eu acho mais fácil e eu prefiro trabalhar. Eu trabalho com despesas regulares e despesas extraordinárias. Assim que eu trabalho. Na minha planilha está assim.
O que são despesas regulares? Fazem parte desse grupo as despesas previsíveis, ou seja, aquelas que a companhia sabe com algum grau de certeza que terá que arcar mensalmente. Salário, imposto, aluguel, água, o que tu vai gastar todo mês, mesmo que mude o valor. Na minha planilha está assim, despesas, eu até chamo de fixas e variáveis na minha planilha, está errado? Né? Contabilmente está errado, mas para mim, eu me entendo assim. Eu prefiro trabalhar com esse conceito, que eu sei que eu vou gastar, que não tem jeito, e o que eu não vou gastar. O que tu não vai gastar, Thiago? A manutenção do equipamento, tive que botar essas cortinas, então a prestação da cortina é uma que eu não vou gastar todo mês. Eu tenho que fazer uma manutenção aqui, não é todo mês. Tive que pagar 13º da galera, não é todo mês. Tive que pagar os tributos do 13º, não é todo mês. Então isso na minha planilha é despesa extraordinária. Fazem parte desse segundo grupo as contas que ocorrem da forma aleatória ou sem qualquer previsibilidade, com multas, encargos, gasto com processo, preparação de problemas eventuais, enfim. Eu prefiro trabalhar dessa forma, para mim funciona melhor, tá? É regra? Não é regra. Qual que é a regra? Administração, o que é? É ciência do depende. O que está certo para mim não vai estar certo para vocês. Para mim funciona, eu acho que é mais fácil, é legal. Tá? Na minha planilha está assim. No software, eu não sei como é que vai ser, a gente está evoluindo para isso, tá? Eu tenho que entender o software, estou estudando. Mas na minha planilha é assim, tá? Ficou claro? Consegue entender a diferença? Aquilo que tu vai gastar todo mês, tu sabe que tu vai gastar. A luz tu sabe que tu vai ter que pagar, o salário tu sabe que tu vai ter que pagar, o aluguel tu sabe que tu vai ter que pagar, aquilo não tem jeito, vai ter que pagar. Aí o que tu precisa analisar? Eu posso diminuir? Pode. Posso reduzir? Pode. Tem coisa, eu tenho um bebedouro, eu preciso ter bebedouro? Talvez não. No meu caso, eu acho que isso precisa, mas talvez não precisasse. É uma despesa que para mim é todo mês. Vocês têm que entender isso, vocês têm que analisar isso com muito amor. Enfim, Thiago, como é que eu vou fazer meu controle financeiro, Thiago? Como é que eu vou fazer? Excel. Faz no caderninho, se tiver que fazer, faz no caderninho. Coloca alguém para fazer, se tu não sabe, contrata alguém, cara. Contrata alguém, compra uma planilha, sei lá, dá um jeito, cara. Otimiza, você tem que entender. Faz no caderninho, se não tiver outra opção, faz no caderninho. Mas entenda que tu está perdendo um tempo preenchendo aquele caderno que tu podia estar ganhando dinheiro, fazendo coisas para ganhar dinheiro no teu estúdio. Quem já ouviu aquela frase, eu trabalho tanto que não tenho tempo para ganhar dinheiro, isso... Já ouviram isso? É isso mesmo, é isso, cara tá fazendo tanta coisa, tanto processo, que ele não consegue pensar na empresa. É comum isso. É uma verdade, tá? Excel, qual que é a outra opção? Software, faça o software, contrate um software. Não pode, beleza, se não pode, não contrate. Tá? Mas esses aí você pode testar por 3 meses, tem software que você pode testar por mais, sei lá, enfim, procurem. Entendam a necessidade de vocês, busquem isso com amor, a empresa de vocês, o negócio de vocês, tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Não pode não dar lucro. O que tem aí nesse slide de diferente aí? O que vocês estão vendo? Tem uma exclamação ali. Qual que é o alerta? Nunca, jamais, em hipótese alguma, isso é regra. Isso não tem depende. Tá? A administração é essência de depende e isso aí não tem depende. Nunca utilize a mesma conta para você e sua empresa, jamais. Se algum de vocês aqui tem uma conta só para as contas pessoais e as contas pessoais, segunda-feira vocês vão abrir uma conta. Nem que seja no Inter. Conhece o Banco Inter? Cara, no aplicativo, tu abre ali, é muito rápido, juro por Deus, é muito legal. É TED ilimitada, tu não paga tarifa. Nem que tu abra uma outra conta no teu nome de pessoa física para tu movimentar as coisas do estúdio. Mas separa, pelo amor de Deus. Não deixa a tua conta pessoal e a conta do estúdio misturada. Não deixe. Por favor, isso é uma regra, vocês têm que ter isso como regra. O Leandro já vi que não faz, eu sei que vocês, a maioria não deve fazer. Mas se alguém faz, por favor, não façam. E separem. A empresa de vocês é separada do negócio de vocês. O que vocês precisam? Vocês precisam tirar um prolabore mensal. Tu tem que ter um valor definido mensal para retirar do teu estúdio, não mais que isso. A não ser que tu tenha um lucro lá, que tu acha que tu mereça uma participação do lucro, beleza, questão de cada um. Mas a regra, o que é? Um prolabore mensal, eu vou tirar 15 mil reais, que nem o Leandro faz lá, ele tira 15 mil reais por mês do negócio, fala, recebo, fala. A Bel tira lá 25 mil reais do estúdio dela lá mensal, mas é um valor fechado. É um valor fechado, entendeu? Ela sabe quanto que ela vai tirar, ela tem que tirar prolabore. Não misturem as contas de vocês, nunca, jamais, em hipótese alguma.
depende, tá? Tá claro? Isso é regra. Uma determinação do Thiago. O Thiago que mandou. Acreditem nisso. Por favor. Vamos lá, mais alguns conceitos para vocês entenderem. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa em finanças, o fluxo de caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa. Ou seja, o montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. Algumas vezes ligado a um projeto específico. O que é importante? O que é o fluxo de caixa? Dinheiro no bolso. Tá? O lucro é importante, mas o lucro é algo contábil. O lucro é muito relativo. Né? O lucro pode ser gerado de diversas formas. Existem várias formas de tu entender que tu tem lucro. Às vezes tu pega uma despesa que é investimento, tu entra como ativo. Então, enfim, contabilmente o lucro é mais fácil de acontecer. Tá? O que manda é o fluxo de caixa. Tu tem que ter dinheiro. O Prolabore pode ser encaixado como lucro? Como lucro não, como despesa. Prolabore seu é despesa do estúdio. Despesa do estúdio. É um lucro teu pessoal. Tu pode, o que tu pode, no final das contas lá, no teu balanço, lá, no teu DRE, na verdade, não é balanço, que é demonstrativo do resultado da empresa. Se lá gerou um resultado maior, que entrou para o balanço como lucro da empresa no final do ano, tu pode pegar aquele lucro e distribuir entre os acionistas, entre tu e a tua esposa. Então, tu chegou no final do ano, tu entendeu que a tua empresa lucrou 10 mil reais, paguei tudo que tinha que pagar, tirei tudo que tinha, nesse ano, fora o Prolabore, porque o Prolabore também é uma despesa, a minha empresa lucrou, teve um resultado positivo de 10 mil reais. Vou pegar esses 10 mil reais e vou dividir 5 para mim e 5 para minha esposa. Ou para os outros sócios. Isso é participação nos lucros. Ele tem, enfim, TJPL. PLR é participação nos lucros, mas ele tem uma... esqueci o nome. É que são duas formas contábeis, tá? A PLR, o tributo é pago pelo funcionário. E a outra é... Eu vou trazer amanhã, não me lembro quanto. Que daí a empresa pode abater do resultado dela, que é uma outra forma de distribuição de lucros contabilmente diferente. São duas formas que tem, mas enfim, o importante é saber que deu lucro, aquele lucro tu pode dividir, mas o Prolabore é despesa. E não é custo, é despesa, porque não é atividade fim da empresa. Contabilmente falando, não se apegue a isso, por favor. Isso não vai mudar a tua vida, acredite, não vai. Ponto de equilíbrio, mas ficou claro o fluxo de caixa? É ter dinheiro ali na mão. Por que isso é importante? Porque as fatalidades acontecem. Acredite, dá uma chuva, dá uma goteira, cai uma telha. Quem não tem espaço físico menos, mas sei lá, acontece. Tem algum problema, o equipamento quebrou, o computador estragou, o computador deu vírus. Eu perdi tudo. As fatalidades irão acontecer, faz parte. Você precisa estar preparado financeiramente para isso. Por quê? Porque se você for recorrer ao banco ou a pegar esse dinheiro emprestado, você vai gastar muito mais. Então, o fluxo de caixa é fundamental. Tá? Acredite, você tem que ter dinheiro em caixa, sempre, quanto mais melhor. Tá? Não tente ter o máximo possível, acredite. E o que é dinheiro em caixa? Ah, não, parado, sem investir? Não, pode investir, mas tem que ser um investimento que tu possa recorrer, não é um investimento que vai ficar preso lá, que tu tem um prazo de 30 dias para tirar, ou um D+2, às vezes um fundo de investimento lá, tu tem um D+2 para te sacar. É o ideal, talvez não, porque tu precisa do dinheiro hoje. Daí tu pediu para sacar, então é isso que eu estou falando, dinheiro em caixa é dinheiro disponível, né? Pode ser uma aplicação que tu pode sacar, um investimento automático, enfim, tem que ter dinheiro disponível em caixa para você poder usar. Ficou claro? Alguma dúvida? Fluxo de caixa? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio do inglês break-even, é a denominação dada ao estudo nas empresas, principalmente na área da contabilidade, onde o total das receitas é igual ao total dos gastos, custos e despesas. Eu tenho na minha planilha, já fiz uma forma, que eu sei quantos alunos eu preciso para pagar o meu estúdio. Quem sabe isso? Quem tem isso claro? Então, segunda-feira a gente vai fazer. Claro, você precisa saber quantos alunos você precisa. Dá para fazer uma fórmula de média, mediana, é bem fácil de fazer, mas enfim, tu precisa saber quantos alunos tu tem para pagar os seus gastos. A partir daquilo ali, é lucro. Essa é a conta. A conta é bem simples. Tá? E aí o que tu precisa fazer? Diminuir cada vez mais essa quantidade de alunos necessários. Como que tu vai fazer isso? Aumentando a mensalidade,
né? Botando mais alunos. Não, botando mais alunos não vai mudar, porque essa função vai ser a mesma, diminuindo os custos. Ou tu aumenta a mensalidade, ou tu diminui os custos. É isso que tu vai fazer. Se tu botar mais alunos, vai entrar mais, mas o ponto de equilíbrio continua o mesmo. Se a despesa não mudar. Consegue compreender isso? Ou tu aumenta a mensalidade, né? Isso é que para o ponto de equilíbrio, falando em quantidade de alunos, estou falando em quantidade de alunos, em termos de receita sim, mas em quantidade de alunos, se tu aumentar a quantidade de alunos, o ponto de equilíbrio não vai mudar, porque tu vai precisar daqueles, a não ser, lógico, vai aumentar as despesas, vai aumentar, mas enfim, vamos supor, matematicamente falando, tu precisa 20 mil para manter o teu estúdio, tu cobra uma mensalidade de R$200, tu precisa de 100 alunos, é isso? A minha conta tá boa? Acho que é 100 alunos. Né? Então, se você botar 200 alunos e não mudar esses 20 mil, tu continua precisando dos 100 alunos. O ponto de equilíbrio não mudou, compreende? Mas, enfim, se aumentar a receita, vai ajudar. No nosso caso, ou tu diminui as despesas, ou tu aumenta a mensalidade. Ou bota mais gente. Botar mais gente é sempre melhor. Quanto mais gente tiver, melhor. Quanto mais alunos vocês colocarem, melhor. A solução é sempre botar mais alunos. Eu acredito muito nisso. Mas eu quero que vocês entendam, entenderam o ponto de equilíbrio? Vocês precisam saber, tá? Quanto que eu gasto? Quantos alunos eu preciso? Tá? Quantos eu tenho? Quanto que eu preciso? A partir daí é lucro. Você tem que ter isso claro, tem que enxergar isso, tem que abrir teu controle financeiro, tem que estar lá. Ponto de equilíbrio. Puf. Importantíssimo, tá? Ah, Thiago, isso é regra? Administração é a essência do depende, tá? Funciona para mim, tenho feito dessa forma, acho que vale a pena fazer. Ah, vamos lá, voltar aqui, ó, tem mais uma interrogação, tem mais uma notificação aqui. Isso aqui é uma dica para a vida pessoal de vocês, para a empresa, sem sombra de dúvida, mas eu acho que vocês devem levar para a vida pessoal. Jamais, em hipótese alguma, nunca antecipe uma conta. Ah, mas eu sou um cara certinho, Thiago. Ah, eu gosto de ficar tudo bem pagadinho. Eu quero já deixar tudo pago. Eu sou muito certinho. Não, já gosto de... Não faz isso. Não faça jamais. Nunca. Uma conta que é para o dia 20, quando você vai pagar essa conta? Dia 20, não é no dia 15. Pô, Thiago, mas por quê? Porque a empresa morre pelo fluxo de caixa. Se tu antecipa essa conta para o dia 15 e acontece alguma cagada no dia 16, tu está sem dinheiro para cobrir essa cagada, e daí? Daí tu vai ter que pegar dinheiro emprestado. Na vida pessoal a mesma coisa, não antecipa a conta, a não ser que você ganhe um belo desconto por essa antecipação. E esse desconto seja válido, maior que a inflação, né? Que seja um desconto bom, um desconto de 1% não me adianta. Então, se der um desconto, o cara vem o IPTU, né? Ah, vem o IPTU, se tu pagar adiantado, tu tem desconto quanto? 3%? Ah, pô, 3%. Prefiro pagar parcelado, né? 3% não me adianta nada. Então, só antecipe uma conta se vocês ganharem um desconto muito bom. E na empresa de vocês, não antecipe conta, pelo amor de Deus. Isso pode acabar com a empresa de vocês, acaba com o fluxo de caixa. Você precisa de dinheiro no bolso para sobreviver. É o mais importante. Então, não antecipa conta. Bota lá, agenda tudo no banco lá, deixa tudo no vencimento. Banco do Brasil, pô, não vou fazer propaganda, mas não é só o Banco do Brasil, qualquer, o Inter, todo, tem leitor de código de barra ali no celular, tu já, ele já agenda, deixa tudo agendado, eu já deixo tudo agendado. Lógico, tu vai ter que ter dinheiro na conta no dia, mas a chance de tu ter dinheiro na conta no dia é maior, porque tu já sabe os vencimentos, tu não se antecipou em nada, tu consegue se programar melhor. Então não antecipe conta, pelo amor de Deus. Na vida pessoal também não, se possível. Deus comigo, graças a Deus, não façam isso. Tem pra quê? Tem pra quê? Tu vai se descapitalizar, tu vai ficar sem dinheiro. Acontece uma fatalidade, tu precisa do dinheiro, tu vai ter que recorrer ao banco, é caro. Não antecipe conta, por favor. Eu dei alguns exemplos de livros, tá, que eu acho bacana, que são livros que me inspiraram, são livros de negócio, são livros bons. Esse livro chama Capitalismo Consciente, é do indiano Raj Sisodia, com outro cara que é o John Mackay. E a frase dele, ele fala, todo negócio tem que fazer dinheiro. Você não sobrevive sem isso. Mas não significa que a empresa tenha que existir sem um propósito. Por que eu quero falar isso? A gente vai falar disso. O dinheiro nunca vai ser o fim, não pode ser o fim. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência, ele vem. Se tu acreditar no que tu faz, se tu tiver amor pelo que tu faz, se tu viver aquilo que tu faz, o dinheiro vai acontecer, ele vem. Mas a tua empresa precisa de dinheiro. Consegue entender isso? Pelo amor de Deus, tem que gerar dinheiro. Tá? E ele vem, de alguma forma. Tá? E não tenham, eu prefiro, cuidem com as crenças financeiras de vocês. As crenças financeiras nossas, elas acabam com a nossa vida.
Vocês podem ter sucesso no relacionamento de vocês por crenças financeiras. Eu estou indo além do que é o conteúdo, mas eu preciso falar isso, é mais forte do que eu. Tá? Você ouviu quando era pequeno, eu prefiro ser pobre e feliz do que ser rico e infeliz. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico alcançar o reino dos céus. O dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não é... Cara, isso é besteira, dinheiro é muito bom, dinheiro é importante. A gente precisa de dinheiro. Não tenham essas crenças, vocês precisam de dinheiro, o dinheiro é fundamental na nossa vida. Você tem que amar o dinheiro. Só que o dinheiro não é o fim, o dinheiro é uma consequência. Eu amo o dinheiro, eu quero dinheiro, mas não é o fim. Eu não venho aqui por causa do dinheiro, eu venho aqui por causa do nosso propósito, mas eu quero dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou poder fazer, mais eu vou poder crescer, mais pessoas eu vou poder ajudar, eu ajudo muita gente, eu contribuo todo mês. Crescer e contribuir, então façam, não tenham essas crenças, tá? Acreditem, mas acreditem, o dinheiro não é o fim. O outro livro que eu me baseei bastante, que eu gosto, é um livro Empresas. Esse cara é o cara, Jim Collins. Se vocês querem ter uma lição de business, você Thiago, quero me especializar em business esse ano, cara, compra Jim Collins. Empresas excelentes não existem meramente para gerar retorno aos acionistas. Na verdade, uma empresa que realmente prime pela excelência, os lucros e o fluxo de caixa se tornam como o sangue e a água para o corpo saudável. São absolutamente indispensáveis à vida, mas não são a verdadeira razão da vida. Olha que profundo, consegue entender isso? Ele não é a razão da tua vida, mas sem ele tu não sobrevive. Fluxo de caixa, dinheiro você precisa ter. Mas ele não é a razão da tua vida. Tu vive por algo maior. Essa frase é sensacional. Vocês precisam entender isso. Tá? Jim Collins, leiam Jim Collins. Esse é o cara, leiam Jim Collins. Jim Collins é o cara, leiam.